Existe algo sagrado em sentar à mesa, onde o pão é partido, a presença é sentida e a conversa se transforma em cuidado. Esse é o tempo de mesa, um espaço de afeto, fé e encontro. Puxa uma cadeira, a mesa está posta. Oi, deixa eu servir o meu cafezinho aqui, que eu quero bater um papo com vocês. Sabe, eu não sei que horário você está assistindo isso, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas eu quero dizer que você é bem-vindo, bem-vinda aqui, nesse tempo de mesa. Puxa uma cadeira aí, a mesa tá posta, porque hoje a gente vai conversar sobre algo que tem queimado meu coração. Sabe quando Deus chama? Ele nem sempre dá todos os detalhes, né? Às vezes ele só diz, vai. E a pergunta que fica é, a gente tá pronta? Sabe que essa palavra prontidão tem queimado no meu coração. E eu percebi que prontidão não é sobre estar 100% preparada, é sobre estar disponível. É a voz de Deus falando ao nosso coração, é ouvir a voz de Deus e a gente responder, sabe? Eis-me aqui. Mesmo que a gente ainda não saiba para onde, para quê, por quê, esteja com medo, mesmo sem saber como vai ser. Então, quando eu penso em prontidão, eu lembro de Abraão. Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi, né? Sem mapa, sem detalhes, sem GPS, só com a confiança de que Deus estava guiando. E Deus tem falado muito isso comigo. Quantas vezes a gente se coloca, né, em lugares que a gente fala, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu vou. E hoje eu tô vendo, eu tô pisando em lugares que eu não sei bem qual é o próximo passo. Eu tô só sendo obediente. Essa questão do podcast mesmo, de estar aqui conversando com vocês, era algo que queimava no meu coração, mas eu sempre queria tudo resolvido, sabe? Eu queria tudo resolvido antes de começar o projeto. E no fim, aprovou o Senhor que fosse dessa forma e eu tô amando estar nesse lugar aqui, sabe? Eu jamais imaginei que eu ia gostar de fazer assim, somente com áudio. E porque eu não sei quando que Deus vai fazer diferente. E aí talvez eu esperando o tempo certo, talvez isso não ia acontecer porque eu ia adiar, né? Então, Samuel também me inspira bastante. É aquele momento lindo em que ele ainda era menino, né? Fala, Senhor, teu servo ouve. Olha que coisa mais linda. Ele ouviu, ele reconheceu a voz, ele se colocou à disposição do Senhor. Maria também, né? Quando o anjo disse que ela vai ser a mãe do Salvador, ela podia ter 1000 motivos para dizer não, mas ela responde o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça, né, em mim segundo a tua palavra. Ela não tinha todas as respostas, mas ela tinha prontidão. Prontidão tem ecoado muito dentro do meu coração. Até essa palavra de Maria, né? Quando Deus estava falando comigo uma época ali, um mês atrás mais ou menos, eu estava pedindo uma direção para Deus para fazer algumas coisas. E sabe quando tu fica em paz, mesmo não sendo aquilo que os teus olhos estavam, né, era o objetivo dos teus olhos, talvez ao teu redor, as coisas tudo se encaminhando. E Deus me deu exatamente essa palavra, sabe? Quando tudo se resolveu e a ordem do Senhor foi totalmente diferente daquilo que eu esperava, eu lembrei dessa passagem de Maria, que falava no último versículo, lá no capítulo 1 de Lucas, que vai falar assim, feliz aquela que creu na palavra de Deus, né? Então, assim, a Maria, ela foi feliz porque ela creu e os planos do Senhor se cumpriram. Então, às vezes, a gente está esperando uma resposta e esperando a resposta ao nosso favor por aquilo que os nossos olhos acham que é bom, que é melhor, né? Mas quando a gente coloca em Deus, é totalmente diferente, mas a gente fica feliz porque a decisão partiu de Deus e a gente ouviu. Então, nesse tempo de obediência, eu tenho aprendido muito, sabe? A ficar feliz mesmo pelo não de Deus, porque eu sei que essa obediência tem gerado bênção e muitas bênçãos na minha vida. E eu creio que quando você começa a entender que essa é a melhor parte, você vai começar a colher bênçãos também. E
às vezes a gente espera, né, se sentir capaz para obedecer, mas Deus ele não tá buscando os mais prontos. Ele tá buscando os mais disponíveis. Isso é uma coisa que eu queria falar para você. Que às vezes a gente fala, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, mas na verdade poucos querem fazer. Poucos querem dizer assim, tá bom, eu vou desse jeito. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Poucos querem ser escolhidos. Poucos querem ser disponíveis para Deus. Mas quando a gente se encontra nesse lugar, nossa, Deus opera tanto, Deus faz tanto. Mas até a gente ir e se jogar, eu sei que é difícil, né? Prontidão é um coração que diz, Senhor, se o Senhor me chamar hoje, eu vou. Me mostra o caminho no caminho. Ai, socorro, Deus, tenho vivido muito isso. Me mostra o caminho no caminho. Eu tenho vivido essa frase, sei lá, quantas vezes dentro de mim, ecoando dentro de mim. Às vezes Deus me dá um direcionamento para fazer alguma coisa e eu só fico, Deus, eu tô na tua mão. Porque às vezes pela força do nosso braço, pelo nosso querer, a gente não quer muitas vezes, né? Mas e aí, nessa mesa de hoje eu quero perguntar uma coisa para vocês. Será que Deus ele tem te chamado para algo e você tá esperando se sentir preparado? Preparada? Não sei. Será que você tem escutado, mas está paralisada, esperando entender tudo primeiro? Como é que você está se sentindo aí hoje? Está sentado ouvindo isso? Será que você tem escutado, né, a voz de Deus? Ele tem te chamado e você não está se sentindo preparada? Mas eu quero te lembrar uma coisa também, que prontidão não é sobre ter tudo resolvido. É sobre dar um sim com fé, um passo na direção da voz de Deus. Entenderam? Eu quero repetir. Que prontidão não é sobre ter tudo resolvido. É sobre dar um sim com fé. Um passo, né, na direção da voz de Deus. Eu queria deixar essa palavra para você, né? E que a nossa oração hoje seja, Senhor, me dá ouvidos sensíveis, um coração obediente, pés prontos para andar na tua vontade. Sabe? Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simples, porque é na nossa obediência do agora que Deus ativa o nosso chamado. Eu quero deixar isso para você. Faça essa oração aí de onde você estiver, se você está na sua casa, com alguém, no seu carro, no seu trabalho, não sei. Mas peça para que Ele te dê ouvidos sensíveis, um coração obediente, para que você esteja pronta, mesmo não estando pronta 100% ainda, mas pronta para obedecer, sabe? Quero agradecer você por estar comigo nesse tempo de mesa, que você saia dessa conversa aí com vontade de dizer sim para o próximo chamado de Deus. E que se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que também precisa se lembrar que Deus chama quem está disposto e não quem está pronto. Até mais!